O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Introdução, parte 4. Se os fenômenos que não ocupam fossem limitados ao movimento dos objetos, teriam ficado, como dissemos, no domínio da ciência física. Mas não foi assim. Cabia-lhes colocar-nos sobre o caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Este caminho, uma vez aberto, era um campo de todo novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há nisso, com efeito, uma força inteligente? Tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as suas questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas levantando-se e batendo com um pé um número determinado de pancadas e respondendo de modo por sim e por não. Segundo a convenção, há uma questão posta. Até aqui, nada que convencesse seguramente os céticos, porque se poderia crer num efeito do caso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, por meio de letras do alfabeto. O objeto móvel batendo um número de pancadas correspondente ao número da ordem de cada letra. Chegava assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas, sua correlação com a pergunta, aumentaram o espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que o espírito, ou gênio, deu-se um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante a notar. Ninguém imaginou que os espíritos, como um meio de explicar os fenômenos, foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Frequentemente, faz-se na ciência exata hipóteses para ter uma base de raciocínio. Ora, isso não ocorreu neste caso. O meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro. É um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis e um cesto ou um outro objeto. Este cesto, pousado sobre uma folha de papel, pôs-se em movimento pela mesma forma oculta que fez mover a mesa. Mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis traça, por ele mesmo, caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando da mais alta questão da filosofia, moral, de metafísica, da psicologia e etc. E isto com tanta rapidez como se fosse escrito com a mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos pelos quais ele foi dado em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais ardentes adeptos da doutrina, que já há vários anos, desde 1849, ocupava-se com a evocação dos espíritos. Vá pegar, no quarto ao lado, o pequeno cesto. Prende nele um lápis. Coloque-o sobre um papel. Coloque os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu, muito visivelmente, esta frase: O que vos digo aqui, e vos proíbo expressamente de dizer a alguém, a próxima vez que escrever, escreverei melhor. O objeto ao qual se adapta ao lápis, não sendo senão um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se sua mais cômoda disposição. É assim que muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta. O cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento, senão sob a influência de certas pessoas dotadas a esse respeito de uma forma especial e que são designadas com o nome de médiuns.
quer dizer, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão essa força especial se prendem às causas, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque são encontrados médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, desenvolve-se pelo exercício.